Graça e paz aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos começar fazendo uma leitura das Escrituras. Essa leitura encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 1, dos versos 3 ao 11. Então vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 ao 11. Corinto era uma cidade muito querida de Paulo. Paulo fundou a igreja de Corinto, e ele tinha uma atenção especial com essa igreja. Essa igreja ela passava por algumas dificuldades, tinha alguns problemas doutrinários, tinha alguns problemas de comportamento de irmãos, que Paulo consolava e confortava, e Paulo exortava e instruía esses irmãos. Então Paulo tinha uma atenção especial. E essa carta, essa segunda carta de Paulo não deixa de ser diferente. Então Paulo, nesse texto que vamos ler, vai falar principalmente sobre consolo, e conforto diante de provações, tribulações, sofrimentos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação, que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da nossa própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, nesse trecho, dos versículos 3 ao 11, a gente tem algumas coisas para aprender, tem algumas coisas para tirar, para as nossas vidas e para fazer aplicação. Primeira coisa é que Deus deve ser exaltado por quem Ele é. Paulo começa falando que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, Pai de Cristo e nosso Pai. E só podemos ser filhos de Deus através de Cristo. Então, devemos exaltar Deus por quem Ele é, primeiramente. Depois, Pai de toda misericórdia. Deus é a fonte, Deus é a origem de toda misericórdia. Deus é a origem e a fonte de toda misericórdia que possa nos chegar, possa nos abençoar, possa nos chegar às nossas vidas. E termina no versículo 3, falando que Deus é o Deus de toda consolação. Então, Deus também é o Pai de toda consolação. Fora de Deus não há nenhuma consolação, fora de Deus não há conforto, fora de Deus não há misericórdia. Deus é muito bondoso conosco. Então, o versículo 3 fala sobre quem Deus é. Paulo leva, primeiramente, o povo de Corinto, primeiramente a igreja de Corinto, a olhar para Deus no meio de tribulações, no meio de sofrimentos, de provações, mas que hoje também serve para as nossas vidas. No meio de tantas circunstâncias, principalmente nos dias que estamos vivendo, devemos olhar para Deus e devemos saber quem é Deus, os atributos de Deus, como Ele se relaciona conosco e como fala Paulo, Deus de toda misericórdia, Pai de toda misericórdia e Deus de toda consolação. Seguindo, Deus deve ser exaltado porque o que Ele faz por nós. Então, se nós temos problema nesse mundo, se nós temos sofrimentos, a paz nós só achamos em Deus. A palavra conforta, aí no versículo 4,
é Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, no português ela está aí no presente contínuo. Ou seja, Deus nos conforta hoje, Deus nos conforta amanhã, Deus nos conforta semana que vem, Deus nos conforta mês que vem. E é uma constante, é sempre. Né? Em Salmos, já vai falar que as misericórdias de Deus duram para sempre. Né? Então esse conforto, ele nunca acaba, Deus nos conforta sempre. E antes de usar como instrumento dele, de acordo com a vontade dele, primeiro ele trabalha em nós. Né? Então primeiro, antes de sermos instrumento para outras pessoas, Deus nos consola. Ora, quem precisa de consolo, senão aquela pessoa que está passando por dificuldades, que está passando por sofrimentos? Quem não precisa de consolo se é uma pessoa que passa por uma tribulação, por uma tentação? Né? Então Deus, até nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando na nossa pessoa, para cada vez nos conformar mais parecidos com Ele, para que cada vez tenhamos o coração mais misericordioso, o coração mais humilde, mais sujeito e submisso à sua vontade. Então, Deus está no controle de todas as coisas, até mesmo como muitas vezes ouvimos pessoas perguntando onde Deus está nesse momento de pandemia ou em momentos de grandes dificuldades, de grandes tragédias, de tragédias naturais ou não. Pessoas costumam questionar Deus, costumam questionar sua bondade, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. Isso temos que ter certeza, porque através disso, nos nossos dias, trazendo para os nossos dias, através dessa pandemia, Ele está trabalhando especificamente, individualmente no coração de cada um. O que devemos buscar e o que devemos procurar é justamente a vontade de Deus, que já está revelada na Bíblia. Não devemos procurar nada novo, mas o que já está revelado, que Deus já nos mostrou através da Bíblia. E é nisso que temos que nos ater, é nisso que temos que nos aprofundar no conhecimento de Deus. Então, antes dele nos usar, Ele primeiro nos consola, Ele primeiro nos deixa passar por dificuldades, nos deixa passar por sofrimentos, para que nós possamos ser consolados, para que nós possamos ser confortados. E o terceiro ponto, que essas bênçãos, esse conforto, esse consolo, Deus, como Ele, antes dele nos usar, Ele trabalha em nós. Agora, depois de Ele trabalhar em nós, depois de termos adquirido maturidade e experiência, agora Ele vai nos usar como instrumento na vida de outras pessoas. Depois de ter nos consolado, nos confortado, nos experimentado, nos amadurecido a nossa fé, Ele vai nos usar agora na vida de outras pessoas. As bondades, as misericórdias, as bênçãos de Deus não podem chegar na nossa vida e ficar só em nós. Nós não podemos ser um reservatório, não podemos ser alguma coisa que acumula essas bênçãos, acumula essas misericórdias, esse consolo. Nós devemos ser um canal. Deus nos abençoa para que abençoemos outros. Deus nos perdoa para que perdoemos outros. Deus nos consola para que possamos consolar outras pessoas nos dias que aquelas outras pessoas passarem por dificuldades, por sofrimentos. Então, somos consolados para ser consoladores. Somos abençoados para ser abençoadores. Somos confortados para ser confortadores. Devemos ser um canal. Então, esse trecho, Paulo está falando especificamente sobre o consolo, que no meio da tribulação, no meio da tempestade, Deus está lá. Deus está no controle de todas as coisas. Coloque sua fé em Deus. O versículo 8 vai nos mostrar que Deus está no controle da situação, da tribulação, de tudo. Versículo 9, Deus nos capacita para suportarmos. Ele mesmo já prometeu que nenhuma tentação que não fosse humana nos sobreviesse. Nenhuma tentação, nenhuma provação que chega à nossa vida é maior do que podemos suportar. Deus sempre nos capacita para suportarmos o que estamos passando naquele exato momento. Cada um de uma forma. A tribulação para uns vem de uma maneira mais feroz, de uma maneira mais forte, para outros de uma maneira mais branda. Deus tem suas maneiras de trabalhar na vida de cada um. Cada um tem uma fraqueza em um ponto específico, diferente de cada um. Então, Deus está no controle e nos capacita a suportarmos as provações. No versículo 10, Ele nos livra, Deus nos livra das tribulações. Paulo foi um homem que teve grandes coisas na sua vida de perseguição. Paulo foi açoitado, Paulo foi perseguido, Paulo foi
fustigado com a vara dos romanos, Paulo foi apedrejado, Paulo sabia o que era o sofrer, Paulo sabia o que era dores, né? Na verdade, isso é a vida do cristão, né? Não há cristianismo sem cruz, não há vida cristã sem sofrimento. Se o nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo sofreu por nossos pecados aqui na terra, porque nós, seus discípulos, não sofreríamos, Deus não promete um mar de rosas aqui na terra. Pelo contrário, Cristo ainda aqui falou que o mundo passareis por aflições, nós no mundo passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo porque Ele venceu o mundo. A nossa justiça está em Cristo, a nossa salvação está em Cristo, e é tudo pela graça. Não há nada que possamos fazer, só pela graça podemos entregar nossa vida a Cristo e seguirmos a Cristo nos seus ensinamentos e nos seus mandamentos. Então Paulo sabia o que era dificuldade, sabia o que era dores, sabia. Mas nesse momento você vai ver no versículo 9 que ele, contudo já nós tivemos, no versículo que ele diz que sobreveio uma tentação tão grande, no versículo 8, que a ponto de desesperar da sua própria vida, Paulo desacreditou, acharia que ia morrer naquele tempo. E ele não entra em detalhes do que seria essa provação, do que seria esse desesperar, esse sofrimento tão grande que ele perdeu as esperanças na vida. Mas ele olhou para os recursos dele, olhou para os recursos humanos, humanamente falando, que ele tinha, e ele não viu saída, ele não viu escape. E aí no versículo 9 e 10 ele fala, contudo, nós mesmos tivemos a sentença de morte, para ele já estava morto. Para que não confiemos em nós, nas nossas capacidades, no nosso intelecto, nos nossos recursos, seja o que for, não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou o passado. Ele livrou Paulo aqui, já está falando depois do que aconteceu com ele na Ásia, então Deus livrou já Paulo. E olha a esperança de Paulo, nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, né? Deus nos livrará da morte espiritual, passaremos pela morte física, sim, talvez se Cristo não voltar antes, passaremos pela morte física, mas a morte espiritual, a eterna separação de Deus, Deus já providenciou Cristo, Deus já providenciou o Messias, único e suficiente Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele olhou para os recursos que ele tinha humanamente falando, já não tinha mais, como ele fala. Contudo tivemos, para que não confiemos em nós. Então ele deixou de olhar aqui para as coisas aqui de baixo, para as coisas humanas, coisas terrenas, e começou a olhar para Deus. E no 11 e no 10, o qual nos livrará e livrou de tão grande morte. Então ele esperou em Deus e Deus o livrou daquele sofrimento, né, daquele desespero de Paulo. Naquele momento, Deus o livrou. E no versículo 11, mostra que Deus é glorificado por meio de nossas tribulações. E mostra que a igreja, mostra que o povo de Deus, que os seus filhos, o seu rebanho, deve orar uns pelos outros. Olha como Paulo vai falar, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Qual foi o benefício? O livramento, por meio de muitos. Quem orou por ele, as pessoas que oraram por ele. E Deus vai ou não vai ser glorificado por uma resposta de oração? Vai, Deus foi glorificado na vida de Paulo. E cada um daquelas pessoas que estavam orando, que estavam pedindo, intercedendo, suplicando, glorificou a Deus pela resposta das suas orações. Ainda que a resposta fosse negativa, ainda que Deus não livrasse Paulo daquela morte, Deus seria glorificado por isso. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não é limitado pelo dia, pela noite, por 24 horas, 7 dias. Deus não é limitado, Deus é eterno. E a vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. E devemos pôr a nossa fé nele. Devemos confiar nele. Não pôr nossa fé em recursos humanos, em recursos intelectuais. Eles falham. Não pôr nossa fé em recursos tecnológicos, muitas vezes, né? Colocar nossa fé em máquinas, em equipamentos, em dispositivos, em última tecnologia, a nossa fé está posta lá, eles falham. Não colocar nossa fé em recursos financeiros. Muitas vezes, né, achamos que temos recursos financeiros, não, aconteceu um imprevisto comigo, eu tenho aqui esse recurso e posso me safar. Não estou errado, não estou dizendo que é errado você ter economias para um momento
de dificuldade, mas eu estou falando fé. Fé, você confia apenas naquilo ali. Recursos financeiros também falham. Então nós devemos colocar nossas confianças em Deus. O Deus que é o Pai de toda misericórdia, Deus de toda consolação. Deus tem recursos infinitos para nos cuidar, para nos guardar, para nos consolar e confortar. Recursos infinitos Deus tem para nós. Então, para nos encorajar, então, devemos colocar nossa fé em Deus e não nos recursos que nós achamos que temos. Muitas vezes você acha que tem um recurso e na hora que precisa realmente esse recurso lhe falta, lhe falha. Então, Deus é infalível. Então, nossa fé deve estar em Deus. Nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, é o novo e vivo caminho, é o único caminho para chegarmos a Deus. Então, que você possa ser consolado nessa noite, possa ser confortado nessa noite, mas que você possa ter uma vida com Deus, uma vida de comunhão com Deus, e saiba e conheça na sua própria vida, não porque você ouviu falar, não porque você ouviu dizer no exemplo de outras pessoas, mas sinta na sua própria vida esse consolo, sinta na sua própria vida esse conforto e essa consolação de Deus. Vamos orar. Meu Deus eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra para as nossas vidas, muito obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu consolo, pelo conforto. Muito obrigado porque a Tua vontade, Pai, que é a boa, perfeita e agradável. E porque o Senhor vai nos conformando, ó Pai, o Senhor vai nos transformando, vai nos moldando conforme a Tua vontade, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, o Senhor, para cada obstáculo que aparece, também para cada bênção que possamos saber compartilhar, possamos saber abençoar outras pessoas, consolar outras pessoas, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor trabalha por nós primeiramente, depois, ó Pai, trabalha em nós, trabalha primeiramente por nós, depois em nós, depois trabalha através de nós, ó Pai. Então, meu Deus, nossa oração essa noite é que possamos ser instrumentos úteis a Ti, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar utilidade no Teu reino, utilidade no meio do Teu povo. Que possamos ser úteis à Tua vontade. Que o Senhor possa nos direcionar, ó Pai, iluminar o nosso caminho, guiar os nossos passos. Nos dar sabedoria na hora de tomarmos decisões, na hora de fazermos escolhas, ó Pai, naquilo que temos diante de nós. Muito obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém, Senhor. Boa noite, crianças! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, em casas, né, guardados pelo Senhor. E hoje a tia Sara trouxe mais um pedacinho da Bíblia para a gente aprender. Vamos abrir a nossa Bíblia. Quem não tá com a Bíblia, hein, vai pegar a Bíblia. A tia Sara vai dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou o tempo. Tá todo mundo com a Bíblia já na mão? Vamos lá, na hora do culto tem que estar com a Bíblia já na mão, gente, pra gente poder assistir o culto com a Bíblia. Eu já falei que a Bíblia é a espada de Deus, então a gente tem que estar com a nossa espada, porque nós somos soldados, né? Já pensou um soldado desarmado? Nós não podemos ser soldados desarmados. E o nosso versículo que a Sara vai ensinar hoje pra vocês, tá lá no Novo Testamento, tá certo? E ele se encontra lá em Efésios, capítulo 32, capítulo 4, versículo 32, na parte B. Capítulo 4, que é o número grandão, e o pequenininho é o 32, tá certo? Mas a gente vai aprender só a parte B, que diz assim: perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Eu vou ler mais uma vez. Efésios, capítulo 4, versículo 32, a parte B, tá certo? Que diz assim: perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E a tia Sara trouxe também o nosso versículo aqui grandão, né? Para vocês falarem junto comigo, porque esse versículo tem tudo a ver com a lição de hoje. Que tá lá em Efésios 4, versículo 32, a parte B, tá certo? Que diz assim: perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Agora eu quero que todo mundo junto comigo repita, tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3. Efésios 4, 32, B.
perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Olha só, crianças, o nosso versículo, né, que a gente acabou de aprender, está na Bíblia. E ele fala sobre o quê? Sobre perdão. E a gente tem uma pergunta para você. Será que nesse tempo aí que você tá em casa, né, não tá saindo para canto nenhum, será que você já discutiu com seu irmãozinho? Ou será que você já discutiu com o papai ou com a mamãe? Será que você já fez isso? Será mesmo, crianças, que você já fez isso ou vai dizer que não fez? Eu não sei, você que tem que me responder. Será que você já discutiu com alguém aí na sua casa durante todo esse tempo? Vai dizer assim, ai tia, porque já tá tão chato ficar em casa que eu acabei discutindo com a minha mãe, ou então eu acabei discutindo com o meu pai, ou até mesmo eu já bati com o meu irmão, tia, porque já me perturbou tanto. Será, crianças? Hoje, crianças, olha só, eu vou apresentar para vocês a Rebeca e o Jonas. A Rebeca e o Jonas, eles são irmãos e eles moram debaixo do mesmo teto, né? Porque eles são irmãos na mesma casa. Só que eles são irmãos que brigam o tempo inteiro. Eles só discutem o tempo inteiro. A Rebeca não para de gritar com o Jonas e o Jonas não para de gritar com a Rebeca. Só que um dia a Rebeca estava com muita raiva porque o Jonas escondeu o seu MP3, onde ela escuta as músicas dela, e ela não sabia mais onde estava, e ela estava cansada de procurar, e o Jonas disse que não ia dizer pra ela onde estava. Sabe, crianças? A Rebeca estava com tanta raiva, mas com tanta raiva, que ela estava guardando ressentimento no seu coração. Mas, tia Sara, o que é ressentimento? Sabe, crianças? Ressentimento, olha só, é guardar no coração um sentimento ruim em relação a alguém que você acha que lhe fez algum mal. Vamos repetir todo mundo junto? Ressentimento é guardar no coração um sentimento ruim em relação a alguém que você acha que lhe fez algum mal. Ai, tia Sara, eu não entendi o que é ressentimento. Ressentimento, crianças, é quando a gente guarda esse sentimento ruim dentro do nosso coração. Quando a gente pensa naquilo que toda hora que alguém fez com a gente, tipo assim, o pai e a mãe, a gente promete que vai comprar alguma coisa pra gente. Aí ele não compra, aí você fica direto assim, ai, a minha mãe disse que ia comprar aquela coisa pra mim e não comprou. Meu pai disse que ia comprar aquele negócio pra mim e nem comprou. Ai, a minha irmã fica só rindo de mim, ela fica só rindo do que eu faço. Então, ai, ele vai ver, eu vou devolver pra ele na mesma moeda que ele fez. Sabe, crianças? Isso é ressentimento. É guardar no nosso coração um sentimento ruim, um sentimento de mágoa e não perdoar. Isso é ressentimento. É guardar esse sentimento ruim no nosso coração e não perdoar quem fez isso. E a história de hoje, crianças, tem tudo a ver com isso. A história de hoje vai falar de um homem que guardou ressentimento no seu coração. E essa história está na Bíblia, que é a palavra de Deus, né? E ela está lá em Mateus, no capítulo 18, a partir do 21 até o versículo 35, tá certo? Guarda aí, que depois, se você quiser ir ler na sua Bíblia, você vai poder ler e lembrar assim, ah, foi a história que a tia Sara contou. Exatamente, está lá em Mateus, no capítulo 18, do 21 ao 35. Sabe, crianças, essa história foi Jesus que contou. Porque um dos seus discípulos, chamado Pedro, estava com uma dúvida na sua cabeça. Ele estava muito curioso, queria muito saber essa resposta. Então ele foi até Jesus e falou assim, Mestre, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão ou alguém que me fez alguma coisa ruim? Quantas vezes eu preciso perdoar? Eu preciso perdoar 7 vezes? Vocês acham que 7 vezes é o suficiente, crianças? Então Pedro perguntou desse jeito para Jesus. E Jesus falou o quê? Não, Pedro, você não pode perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Será que 70 vezes 7 é o suficiente, gente? Só que Jesus estava querendo dizer que era infinito, era incontável o tanto de vezes que você precisa perdoar alguém. Poderia ser 70 vezes 7 em um único dia. O perdão
perdoar as pessoas. E sabe, crianças, Jesus começou a contar uma história para Pedro. E ele começou a contar dizendo: havia um rei, né? Ele falou, havia um rei que estava lá no seu castelo, no seu palácio, né? E ele lembrou que um de seus súditos estava devendo uma quantia muito alta para ele. Uma quantia um valor muito alto. E ele falou assim para os seus servos: servos, vá buscar aquele súdito que está me devendo uma quantia muito alta. Então os servos disseram: sim, meu rei, já estamos indo. Então eles foram lá. Só que esse servo, criança, ele já veio tão nervoso, tão preocupado, porque ele ia à presença do rei. E ele já estava pensando assim: ai meu Deus, eu tô devendo pro rei, eu não tenho como pagar. Ele vai vir me cobrar, meu Deus, e agora? Então ele chegou lá: oi, rei. E o rei olhou pro servo e falou assim: você está me devendo, sabia? E ele ficou falando: sim, eu sei. Então o rei falou: pois me pague tudo o que você me deve. E ele ficou olhando assim pro rei e ele falou assim: mas rei, eu não tenho como lhe pagar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como lhe pagar. Então o rei falou assim: já que você não tem como me pagar, você vai ter que vender tudo que você tem na sua casa e vai vender seus filhos e sua esposa. E naquela hora, crianças, o servo começou a chorar e se prostrou diante do rei e disse: por favor, tenha paciência, rei, comigo, por favor, eu vou lhe pagar, tenha paciência, tenha compaixão de mim. Então, o rei olhou para o servo e falou assim: tudo bem, servo, não se preocupe, pode ir embora. Eu perdoo a sua dívida. Crianças, vocês já imaginaram? O rei perdoou o servo. Ele perdoou. Ele disse que ele poderia ir e ele estava perdoado. Então o servo ficou todo contente, todo feliz. Assim: oba, o rei me perdoou. Ele não vai me botar na prisão. Eu vou poder ir para casa. Então o servo estava lá indo para casa, né? Mas de repente, crianças, a Bíblia conta que ele encontrou uma pessoa que trabalhava com ele, outro servo. Só que esse servo que ele encontrou devia a ele. E agora, crianças, o que será que ele vai fazer? Então ele olhou assim: ah, você por aqui, né? Eu queria lhe falar uma coisa. Você está me devendo, sabia? Pois agora me pague já, me pague tudo que você deve. E o outro servo que era amigo dele olhou pra ele e falou assim: mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho como lhe pagar. E ele falou assim: eu não quero nem saber, me pague já. Então, crianças, aquele servo foi pra prisão porque não tinha como pagar o seu amigo. Então ele mandou ele ir pra prisão. Mas sabe, crianças, olha só como esse servo foi mal. Ele tinha acabado de ser perdoado pelo rei e agora tinha acabado de mandar o outro que estava devendo a ele para a prisão. Mas sabe, crianças, os súditos do rei viram tudo e eles foram até o rei e falaram assim: rei! E o rei: sim, pois não? Rei, você não sabe o que aconteceu, rei. Sabe aquele servo que o senhor perdoou? Pois ele acaba de mandar o amigo dele pra prisão porque não perdoou a sua dívida. E o rei ficou com tanta raiva, criança, e falou: mande chamar o servo agora, imediatamente. Então eles foram lá e trouxeram o servo de volta. E o servo falou assim: oi, rei, sim? Aí o rei olhou pra ele e falou assim: servo mau, servo muito mau, como você pode fazer isso, servo? Eu lhe perdoei a sua dívida, que era muito grande, mesmo que você vender todos os seus bens e até sua família como escravo, nem assim você poderia me pagar. E como é que você pode não perdoar a dívida do seu amigo, que era tão pequena comparada à sua? Por causa disso você vai para a prisão e só vai sair de lá quando me pagar tudo que deve. Então, crianças, o rei mandou o servo ir para a prisão. O servo mau foi para a prisão, sabe, crianças? Então, o Senhor falou que quando você não perdoa os seus irmãos, é isso que acontece. Jesus falou isso, que Deus também não perdoa você. Sabe, crianças, quando eu olho para o servo mau, eu lembro de uma pessoa. Vocês sabem de quem é que eu me lembro?
Será que você sabe de quem é que eu me lembro? Vou dar uma dica. Ela está aí perto de você e está aqui perto de mim. Isso mesmo. É eu e você. É isso que o servo mau nos lembra. Sabe por quê, crianças? Porque assim como o servo mau tem dificuldade de perdoar, nós também temos dificuldade de perdoar. E sabe, crianças, nós fomos perdoados de uma coisa horrível. Sabe de que foi? Dos nossos pecados. Porque Deus, criança, nos amou tanto, mas tanto, que a Bíblia fala lá em João 3,16 que deu seu único filho Jesus para morrer na cruz por você e por mim. Exatamente, crianças. Assim como o servo mau, que o rei o perdoou, Deus nos perdoou os nossos pecados através de Jesus naquela cruz. Jesus derramou todo o seu sangue para perdoar o meu e o seu pecado. E mesmo assim, criança, nós temos dificuldade de perdoar. E através desse sacrifício que Jesus da cruz fez por mim e por você, hoje nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Exatamente. O nosso coração, que era assim sujo, acabou ficando limpo como a neve. E sabe, crianças, e a nossa alegria maior é saber que Deus, Ele não ficou morto. Ele ressuscitou, porque a Bíblia fala que ao terceiro dia, Jesus voltou a viver. E sabe, crianças, assim como Deus nos amou tanto e nos perdoou através de Jesus, você tem que fazer isso aí também na sua casa ou aonde você estiver. Você tem que perdoar o seu próximo. Você precisa perdoar as pessoas. Assim como a gente viu no nosso versículo, que a gente precisa perdoar. Assim como Deus perdoou nós através de Cristo. Isso que nós temos que fazer. Nós temos que perdoar. E na Bíblia fala que nós temos que perdoar infinito. Não adianta a gente só falar que perdoa, mas se no nosso coração a gente tem aquele ressentimento, aquela mágoazinha, a gente fica só lembrando. Isso não é perdão verdadeiro. Porque sabe, crianças, o que é perdão? A Jussara também trouxe aqui pra vocês. Olha só, perdão é deixar de ter um sentimento ruim por alguém que você acha que fez o tratou mal. Exatamente, criança. Isso significa perdão. Perdão é isso. Sabe o que é ressentimento? Ressentimento não é guardar no nosso coração aquela mágoa, aquela coisinha ruim que a gente sente quando alguém faz uma coisa ruim com a gente. Pois perdão é totalmente o contrário. É a gente arrancar do nosso coração e jogar pra longe esse sentimento ruim. Isso é perdoar. Quando nós fazemos isso de todo o nosso coração, isso sim é perdoar, crianças. Isso sim é perdoar. Sabe, crianças, a Rebeca, ela ouviu essa história e ela viu que Jesus perdoou, Deus perdoou todos os seus pecados naquela morte horrível. Ele levou todos os pecados dela sobre ele. Então, Rebeca ficou pensando como é que Jesus perdoou por tantas coisas ruins que ela fez e ela não consegue perdoar o seu irmão. Então, ela foi lá e pediu perdão para Jonas. Pediu perdão por gritar com ele, por falar algumas coisas ruins. Então, na mesma hora, Jonas foi lá e devolveu o MP3 para ela e também pediu perdão. Pediu perdão por ter escondido. E assim eles viveram em paz. Sabe, crianças? A história que a gente aprendeu hoje é muito bonita. A lição que a gente aprendeu hoje é sobre perdão. E você, criança que está aí na sua casa, que tem pecado, que a gente já viu muitas vezes aqui, que pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu escuto, que desagrada a Deus. Se você, criança, já fez isso e ainda não pediu perdão para o Senhor pelos seus pecados, você pode fazer isso hoje, porque a gente viu que Deus nos ama. Deus nos amou tanto que mandou Jesus, o seu único filho, para morrer naquela cruz por nós. Sabe, criança, por que Jesus fez isso? Porque na Bíblia também fala que o castigo do pecado é a morte. E Deus não queria isso. Deus não queria que a gente morresse, que a gente ficasse separado dele para sempre. Por isso que ele mandou Jesus, o seu único filho, para salvar você naquela cruz. E se você, criança, nessa noite quer fazer isso, você pode fazer isso aí na sua casa. Você pode fechar os seus olhos e repetir essa oração com a tia Sara. Vai fazer assim: Papai do céu, Senhor, nessa noite eu te peço perdão por todos os meus pecados. Que o Senhor entre no meu coração e me limpe de todos os meus pecados. Agora eu quero me tornar um filho seu. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com a tia Sara hoje, crianças, saiba que você é um filho de Deus. E você, criança, que já aceitou Jesus, que já é um filho de Deus,
saiba que você tem que perdoar. Porque foi isso que a gente aprendeu no nosso versículo hoje. Lembra do nosso versículo? Que está lá em Efésios 4, 32b. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. E é isso, criança, que você tem que fazer. Você tem que perdoar, mas perdoar de verdade. Não adianta dizer assim, eu te perdoo. E no seu coração tem aquele ressentimento, aquela mágoa, aqueles pensamentos assim, eu te perdoo, mas depois você vai ver. Isso não é perdoar. Perdoar é tirar essa mágoa, tirar esse ressentimento e jogar pra lá e nunca mais esquecer. E esquecer e jamais lembrar. É jogar o ressentimento no mar do esquecimento e não lembrar mais. E voltar a ser normal e viver em paz com aquelas pessoas. Com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com todo mundo. Isso é o verdadeiro perdão. E foi isso que a gente aprendeu. A gente possa, criança, sempre aprender isso. Hein? Que a gente sempre possa estar aprendendo da palavra de Deus. E eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa e estejam todos bem, guardados pelo Senhor. E até a próxima! Posso ver tua mão, e nas grandes lutas tens me dado tua salvação, por teus livramentos, por bênçãos que nem sei contar. Te agradeço. Estou aqui pra louvar, te agradeço. Estou aqui pra louvar, por tua misericórdia, amor e perdão, graça, bondade, restauração, paz e justiça, libertação. Bênçãos que nem sei contar, fidelidade, provisão, esperança, fé, consolação, intimidade, comunhão, bênçãos que nem sei contar. Das pequenas coisas posso ver tua mão, e nas grandes lutas tens me dado tua salvação, com teus livramentos, por bênçãos que nem sei contar. Te agradeço. Estou aqui pra louvar o Senhor. Eu te agradeço. Estou aqui pra louvar por tua misericórdia, amor e perdão, graça, bondade, restauração, paz e justiça, libertação, bênçãos que nem sei contar, fidelidade, provisão, esperança, fé, consolação, intimidade, comunhão, bênçãos que nem sei contar. Senhor, te agradeço. Estou aqui pra louvar.
estou aqui pra louvar, te agradeço. Estou aqui pra louvar, eu te agradeço. Estou aqui pra louvar, eu te agradeço. Estou aqui pra louvar ao Senhor, te agradeço tudo que tu és, tudo que tu fazes. Estou aqui pra louvar, te agradeço, meu Deus, obrigado. Estou aqui pra louvar, te agradeço. Estou aqui pra louvar, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Estou aqui pra louvar, te agradeço. Estou aqui pra louvar. Jesus, amigo Deus, mais chegado que um irmão, Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Nós não levamos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Vidas e pesares, e na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um bom caminho de tão grande compaixão. Jesus Cristo sempre atende em oração. Haverá um bom caminho de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nos desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nossa em oração. Seus braços nos acolhem e nos dá consolação.
seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco. Amém? Eu queria lhe convidar a abrir sua Bíblia nesse momento. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Somente até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Deus amado, Pai bendito e eterno, Deus, nós mais uma vez estamos diante da Tua presença para Te rogar que o Senhor nos ensine da Tua palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos corações e as nossas mentes para entender todas essas palavras que o Senhor quer nos ensinar, quer nos exortar e quer nos admoestar. O Teu Santo Espírito está sobre nós nesta noite, que Ele nos ajude a entender e, sobretudo, a aplicar essas verdades que a Tua palavra fala às nossas vidas. Eu te rogo por Jesus Cristo, Teu Santo Filho, abençoa-nos neste momento. Amém. A batalha de Deus. A vida é um cenário de muitas batalhas, de muitas lutas, de muitas guerras. O poeta disse que a vida é uma luta renhida para os fracos. E aos fracos ele abate, e aos fortes a vitória somente exalta, a luta somente exalta porque são fortes. Aos fracos a vitória é dada e a batalha então é garantida a vitória. E aos fracos ele abate porque são fracos, porque se encontram fracos no momento da batalha, no momento das lutas. E você que está me assistindo nesta noite, que está nos vendo nesta noite, agora ou por esta semana já teve enfrentado lutas ou então está enfrentando neste momento lutas e batalhas na sua vida, na vida dos seus familiares ou então nas vidas das pessoas que estão próximas de você. A verdade é que nós sempre estamos enfrentando batalhas e podem ser batalhas em todas as áreas da nossa vida. Pode ser a batalha na área da saúde, que é a que nós temos mais visto nesses últimos dias. É uma batalha renhida e é uma batalha dura que nós estamos enfrentando. E algumas dessas batalhas podem ser maior do que as nossas forças. Elas podem aparentar maior do que as suas forças. A ponto de você já não saber mais o que fazer, porque as circunstâncias são desesperadoras. A luta está tão grande que você não vê mais uma saída.
até a lógica está contra você. A batalha está muito difícil e pode até ser que você não acredite mais numa vitória, que você não vislumbre mais da parte de Deus o merecimento devido para você, que é uma vitória. Pode ser que você esteja nesta situação ou não. Mas a verdade é que nós enfrentamos batalhas e lutas a todo dia, a todo instante em nossas vidas. E o texto que nós lemos nos fala exatamente do rei Josafá, que ele está enfrentando um problema que parece para ele, e a gente também consegue observar no texto, que o problema está superior às suas próprias forças. Ele está com inferioridade numérica de soldados, porque são 3 contra ele, os amonitas, os moabitas e os do Monte Seir. Então ele está inferior em número e está também inferior em material bélico. Ele não tem tantas armas necessárias para combater esta batalha, esta luta. E ele também está encurralado por uma confederação de inimigos. São 3 lutando contra um. Era uma conspiração. A ameaça então era real, iminente e mortal. O ataque seria certeiro, não teria como escapar. Ele não teria como fugir para nenhum lado, então a derrota era inevitável para Josafá nesse ponto. Parece aqui uma causa perdida. Ele olhava para um lado, tinha gente dos amonitas, para o outro dos moabitas, e para o outro tinha o pessoal do Monte Seir. Não havia nenhum sinal de esperança, absolutamente nada para Josafá, exatamente como acontece algumas vezes na nossa vida. Então, diante de tantas dificuldades, tantas batalhas, pode surgir uma pergunta. Tá, eu estou cercado por inimigos, eu estou cercado por dificuldades e se agigantam para mim. Então, como é que eu faço para superar todas essas dificuldades? Como é que eu faço para ter vitória? Qual é a receita da vitória e como reverter uma situação tão desesperadora? Olhando aqui para esse texto, olhando para a vida do rei Josafá, como é que nós podemos então ter a receita da vitória? Eu vou passar a licitar 3 pontos aqui, enxergados no texto, que nós podemos ter como uma receita que a gente faz, uma receita de bolo, que tem que adicionar cada uma das coisas. Aqui também é uma receita, só que a receita da vitória, com 3 ingredientes. O primeiro ingrediente que nós podemos observar neste texto está nos versículos 3 até o versículo 12. O primeiro ingrediente é o ingrediente da oração. E nós oramos com mais frequência quando nós estamos diante de dificuldades, quando nós estamos passando por tribulações. Quando nós somos atribulados, então nós dobramos mais os nossos joelhos e nós nos apresentamos mais na presença do Senhor. Porque as provas, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos fazer dobrar os joelhos. As dificuldades não vêm para nos destruir. As provações que o Senhor Deus põe na nossa vida, elas não vêm para nos destruir. Elas vêm com o intuito de nos fazer buscar a Deus, de dobrar os nossos joelhos em oração. Então eu começo dizendo aqui a respeito da oração, algumas características. Quando é que nós devemos orar? Olhando para o texto. Dos versículo 2 ao versículo 4, nós devemos orar quando o inimigo nos ataca. Josafá convocou toda a sua nação para orar na hora do perigo, do cerco e da ameaça. Estavam cercados. Então o primeiro passo que Josafá fez foi reunir o povo para orarem. Todo o Judá e a capital Jerusalém. Estamos sendo atacados também, meus irmãos. Nesses dias, há uma orquestração do mal atingindo as nossas famílias e também a igreja. Nós estamos também passando por dificuldades. E o que podemos ver, olhando para este texto na palavra de Deus, é que ela nos aponta como uma peste que nos assola. Há um cerco perigoso e nós precisamos orar. Nós precisamos clamar ao Senhor. E a oração, ela faz uma diferença muito grande numa situação. A gente pode ver sobre os intercessores na Inglaterra. Você pode pesquisar sobre isso. A intercessão na Inglaterra. Quando em 1936, na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler consegue então começar a entrar na Inglaterra e um dos professores ingleses, ele reúne os seus alunos
e ele, movido pelo Espírito Santo, ele chama aquele pessoal a se reunir para orar. Então eles oram e começam a orar para que Deus vença aquela batalha sobre Hitler e sobre a Alemanha nazista. E no dia 29 de março daquele ano, esse mesmo professor lança um desafio para os seus alunos. Ele diz que Deus tinha falado com ele e Deus tinha pedido intercessores para intercederem em favor daquela situação. Mas ele queria uma intercessão da mesma forma como se estivesse indo para a batalha. Ele queria que aqueles alunos e alunas se reunissem e ficassem ali reunidos somente intercedendo por Deus, para Deus. Porque um soldado, quando ele está na guerra, ele não tem como dizer, eu vou sair daqui e vou ali. Não, agora eu vou para a guerra e vou para casa. Não, agora eu vou entrar de férias, porque eu não quero mais essa guerra. Não, ele tem que estar ali. E assim o Espírito Santo falou para ele. Os intercessores têm que estar ali orando o tempo todo. E assim eles o fizeram. Reuniram o pessoal e ficaram ali orando e intercedendo aquele tempo todo. Até que o Senhor deu a vitória da Inglaterra sobre a Alemanha. Usou sim as armas necessárias, mas a intercessão esteve presente naquele momento e eu acredito que foi por causa de intercessores pedindo a Deus e rogando a Deus que Hitler não avançou com suas fileiras contra a Inglaterra. Nós também devemos orar quando nós estamos com medo. Olhando para o versículo 3, nós vemos essa lição. Josafá teve medo. E quando ele teve medo, ele fez o quê? Ele buscou ao Senhor. O medo não o afastou de Deus, mas o levou para Deus. Diferente de muitas situações em que nós nos encontramos, né? Quando nós estamos com medo, a gente automaticamente ou posteriormente a gente para de orar. A gente deixa de interceder. Josafá nos dá aqui um exemplo maravilhoso. Teve medo, ele orou a Deus. Ele se viu cercado pelo inimigo e ele orou a Deus. Quando os nossos recursos acabam, nós precisamos buscar aquele que está no trono. É somente ele que vai conseguir fazer-nos superar uma situação difícil e através da oração. Nós também devemos orar olhando agora para o versículo 12, quando nós não sabemos mais o que fazer. E aqui no versículo 12, Josafá faz uma confissão sincera. Ele demonstra para a gente 3 problemas sentimentais que ele tem aqui. Ele aflora 3 sentimentos aqui. O primeiro sentimento é o sentimento de fraqueza que ele nos deixa claro quando ele diz: em nós não há força. Nós não temos forças para combater esses exércitos. É um sentimento de fraqueza. Mas ele expõe diante de Deus. Ele deixa bem claro, ele faz uma confissão sincera. O outro sentimento aflorado por Josafá aqui no texto é a incapacidade gerencial, quando ele diz: nós não sabemos o que fazer. O cerco é grande, o exército é gigantesco, nós não temos como combater, nós não sabemos o que fazer. Eu não tenho capacidade gerencial para fazer isso. O outro sentimento, e o mais importante de todos, é o sentimento da confiança em Deus. Apesar da incapacidade gerencial e apesar também da fraqueza que ele demonstra, ele tem a confiança em Deus. Ele diz: porém, apesar de tudo, apesar de todas as circunstâncias, os nossos olhos estão postos em Ti, no Deus Todo-Poderoso e que faz todas as coisas. Nós temos indicação no texto que nós devemos orar, mas também nós temos indicação no texto de como nós devemos orar. Olhando para o versículo 3, nós devemos orar com jejuns. O que é o jejum? O jejum é um período que você tira dedicado a Deus, em que você se abstém de alimento, do alimento necessário para o nosso físico. Então você vai em busca de outro alimento, que é o alimento espiritual. Porque quem jejua tem pressa, não pode esperar. Quem jejua está dizendo que tem algo mais urgente, mais apetitoso do que o alimento físico. Algo mais essencial do que o alimento para o meu corpo está necessitando. Então eu tenho que pôr de lado o meu alimento físico, o meu alimento natural, e eu tenho que buscar atrás do alimento espiritual. Porque quem jejua tem fome de Deus. Porque quem jejua tem fome das coisas que Deus pode nos dar.
E também quem jejua prova que precisa desesperadamente de socorro e de poder. De socorro que vem do alto e do poder também que vem do alto. Então nós precisamos jejuar pelas nossas vidas. Nós precisamos jejuar pela vida dos nossos familiares. Nós precisamos jejuar e orar pela vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor, os nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos orar e jejuar pela nossa cidade, pelo nosso estado, também pela nossa nação. E também nesse momento nós precisamos orar e jejuar pelo mundo. Nós temos que fazer isso, devemos orar em conjunto, fazer jejum e também orar em conjunto. No versículo 4, a nação toda se ajuntou. A primeira decisão de Josafá foi buscar a Deus. A segunda decisão de Josafá foi reunir todo o povo para buscar a Deus em conjunto. O rei não ora sozinho. Aqui ele não ora sozinho. Ele convoca todo o povo. É uma convocação. É um chamado para ajudar em Jerusalém. Venham orar comigo, porque nós estamos necessitando. E as pessoas vinham de todos os cantos, de todas as cidades, buscar a face de Deus em oração junto com o rei. Sabe, irmãos, hoje nós estamos nos reunindo diariamente de forma virtual, porque nós não podemos nos reunir de uma forma natural como a gente fazia antes, por causa dessa pandemia. Nós não podemos ir para a igreja e nos reunirmos e nos abraçarmos. Mas nós continuamos nos reunindo de uma forma virtual e em oração. Nós temos fazido isso durante toda a semana. A exceção de quarta-feira, que nós temos o nosso culto de oração, e a exceção do domingo, que é esse momento que nós estamos tendo aqui. Fora esses 2 dias, quarta e domingo, nós nos reunimos segunda, terça, quinta, sexta e sábado, todos os dias às 20 horas para interceder. Como nós não podemos estar juntos, nós intercedemos de uma forma virtual. E sabe, eu preciso dizer para você, eu creio que nós poderíamos ter um número maior de intercessores nas nossas salas, no nosso momento de oração. Eu creio nisso. Nós temos tido pessoas assim para se pôr na brecha, para interceder neste momento. Mas eu acredito que nós poderíamos ter um número maior. Nós precisamos orar unidos ao nosso Deus. Nós devemos também orar esperançosos das promessas de Deus. E a gente observa isso nos versículos 5 a 11, quando Josafá ora com base na soberania de Deus. Versículo 6 é o Deus que pode todas as coisas. A esperança da oração de Josafá é a esperança que ele está pondo no Deus que pode todas as coisas. E somente ele é que é capaz disso. Nós também devemos orar esperançosos nas fiéis promessas de Deus, versículos 7 a 11, agora olhando para Israel. Na aliança que Israel fez com Deus e que Deus fez com Israel, o teu amigo Abraão, ele diz. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, todos eles foram confirmados uma aliança com o nosso Deus de dar-lhes a terra prometida. E aqui Josafá está dizendo, quando nós saímos do Egito, nós arrodeamos pelos moabitas, nós arrodeamos pelos amonitas, porque tu não nos permitiste tomar aquelas terras, e agora olha o pago que ele tem feito com a gente. Mas ele está esperançoso dessa promessa de que Deus não permitirá que eles caiam naquele dia, porque a aliança está feita com eles. A aliança está feita com Israel. A aliança aqui, olhando para Judá e para Jerusalém. Irmãos, eu acredito que nesses dias difíceis que nós estamos atravessando, você tem buscado sim a Deus em oração. Eu acredito que você tem buscado, assim como eu, assim como nós temos feito. E eu lhe encorajo a continuar fazendo mais e mais, orando mais e mais. Continue, dobre os joelhos, interceda. Se precisar e se achar necessário, faça jejum. Mas eu lhe mostro agora que, agarrado na esperança da palavra de Deus, no versículo 9, nós podemos ter uma noção melhor, quando ele diz, agarrado na esperança da palavra de Deus, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Nós nos apresentaremos se nos vier a espada.
Se nos vier peste e se vier fome, nós nos apresentaremos diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E nós clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. A oração move a mão de Deus. A oração mexe com o coração de Deus. Esse é o primeiro ingrediente, a oração. Ingrediente para a receita da vitória, a oração. O segundo ingrediente é a palavra de Deus. A gente pode ver dos versículos 13 ao 17 e também no versículo 20. O povo de Deus precisa se reunir para ouvir a palavra de Deus. Porque quando a igreja está reunida e unida, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O nosso Deus é o Deus que fala, e Ele fala através de quê? Da sua palavra. Mais uma vez, nós não podemos nos reunir fisicamente neste momento, por enquanto. Daqui a pouco nós poderemos, isso é esperança. Mas nós temos a palavra de Deus diante de nós, em que nós podemos dispuser dela a cada momento para nós. Aí ele aponta, homens, mulheres e crianças estão de pé diante do Senhor, é isso que o texto diz. Eles estavam atentos, abertos e sedentos diante de Deus. E Deus falou com eles. Eles estavam intercedendo a Deus e Deus fala com eles. Não lhes deixa mudo. Ele não vira as costas para a nação de Israel. Pelo contrário, ele lhes fala. E sobre a palavra de Deus, algumas características da palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito que Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É nela que nós cremos. É por ela que nós vivemos. E é por ela, pela palavra de Deus, que nós somos sustentados, porque ela é alimento. Porque ela é, e deveria ser, e deverá ser a nossa riqueza. É tão somente a palavra de Deus. Por ela nós temos a substância. Por ela nós temos o alimento. E a palavra de Deus nos fala, mas nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Assim como o Tiago fala que a pessoa que lê a palavra de Deus e não põe em prática é como uma pessoa que olha o seu rosto no espelho e dá as costas e esquece da sua aparência porque não deu ouvidos à palavra de Deus. E nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. E muitas das vezes nós tememos porque nós duvidamos desta palavra. O medo cai sobre nós, o temor cai sobre nós, porque nós não nos apoderamos desta palavra. Porque o medo é um produto da incredulidade. Quando nós somos incrédulos, quando nós não acreditamos na palavra de Deus, nós temos medo. E quando nós andamos na palavra de Deus, nós não ficamos contando os nossos inimigos. Nós não ficamos olhando quantos exércitos tem contra nós. Nós não olhamos para as circunstâncias, porque nós estamos olhando para Deus. Porque nós estamos olhando para a palavra dele. Porque esse Deus que é infinitamente maior, que é o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, ele sim sabe todo o exército e pode desbaratar todo o exército. Versículo 17, o povo de Deus precisa compreender pela palavra que se Deus está do nosso lado, nós somos mais do que vencedores. Se Deus está do seu lado, se Deus está do meu lado, nós somos mais do que vencedores. A nossa peleja é a peleja de Deus. Ele diz, essa peleja não é de vocês. Essa peleja não é sua, Josafá. Essa peleja é minha. Então você pode ter certeza da vitória. Quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Porque você é um escolhido de Deus. E não sai da minha cabeça, e não deve sair da sua nos momentos de dificuldade. Lembre-se da palavra de Deus. Ponha no seu coração e na sua mente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por você, quem será contra você? Porque Deus é a nossa bandeira. Quando se vai à guerra, se levanta um estandarte com a bandeira. Aqui a bandeira de Judá era o próprio Deus, o Deus de Israel. Ele é a bandeira da vitória, é o nosso Deus. Ele toma a nossa causa em suas mãos, é dele que vem a vitória. Nós não precisamos temer, porque o nosso estandarte, a nossa bandeira é o Deus Todo-Poderoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
O povo de Deus também precisa compreender, ainda olhando para o versículo 17, que a nossa vitória vem do Senhor e não do nosso esforço, e não do que eu faço, do que eu preciso fazer para a vitória. Não vem dele. Não do que você faz ou do que você precisa fazer para a sua vitória. Não, vem de Deus. A vitória vem de Deus. Ela vem do Senhor. Ele é o vencedor invicto em todas as batalhas. Precisamos nós confiar, somente confiar e descansar. Sobre vencedor invicto, o nosso Deus, ele venceu o maior de todos os nossos adversários, a morte. Jesus Cristo venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ele não ficou preso na tumba, ele não ficou preso no sepulcro. Jesus ao terceiro dia ressuscitou. O nosso Deus que ressuscitou, hoje ele está no seu trono de glória e reina soberanamente e dá a vitória aos seus filhos. Deus tratou do sentimento dele, curando-os do medo. Versículo 15. Não temereis, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Como é bom a gente ouvir de Deus essa situação, né? Não tenham medo. Quando Deus quer nos dizer uma coisa, a primeira coisa que ele chega dizendo, quando também Jesus Cristo chegou no barco, em que vinha andando por sobre as águas, ele disse, não temais. Todas as vezes que ele quer nos exortar, ele disse, não temais, não tenham medo. Mais uma vez aqui ele disse, não tenham medo, a peleja não é vossa, mas é minha. Deus tomou a causa dele em suas mãos. Ele disse, a peleja não é vossa, é minha. E vede o salvamento que o Senhor vos dará. Apenas observe o salvamento que vocês receberão de Deus. Apenas observe. E Deus prometeu estar com eles no final do versículo 17, porque o Senhor é convosco. Mais uma vez, põe na cabeça, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe ninguém. E o povo de Deus precisa compreender que a nossa segurança não está em nossa força. Está onde? No Senhor. A minha segurança não está na minha força, está no Senhor. A sua segurança não está na sua força, está no Senhor. Olhe para a Bíblia, para a palavra de Deus. Nós estamos seguros quando nós cremos nessas palavras. Nós estamos seguros quando nós confiamos nesta palavra. Nós somos prósperos, quando nós tomamos posse dessa palavra, de que o Senhor está conosco. A vitória está em buscarmos a Deus, em ouvirmos a sua palavra e em obedecermos a sua palavra. Aí está a vitória. Buscar a Deus, ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Eu pergunto, em que você tem depositado sua confiança? Você depositou sua confiança em Deus ou na sua própria força? Nos momentos de batalha, nos momentos difíceis, em quem você tem depositado a sua confiança? Nesses tempos, em quem você tem crido? Em Deus ou nas suas capacidades mentais e físicas? É muito fácil, né? A gente vociferar, a gente falar para os outros que a gente acredita em Deus. Mas nesses momentos de dificuldade, em quem você tem crido? Nas suas próprias capacidades mentais e físicas, na sua força, ou no Deus Todo-Poderoso? Ele disse para Josafá, essa batalha não é sua, é minha. Então você já tem a vitória por isso. E o que você tem seguido? Os seus interesses ou a palavra de Deus, que são os interesses de Deus? Você tem seguido aquilo que o seu coração lhe manda ou aquilo que a palavra de Deus lhe determina fazer nos seus mandamentos e nos seus estatutos? O terceiro ingrediente para a vitória é o louvor. Nós vemos isso nos últimos versículos, do 18 até o 30. E aqui fica bem claro que o louvor não é simplesmente cantar, mas o louvor é uma arma de guerra. O texto nos diz isso. Josafá não enfrenta o inimigo com um exército, mas com um coral. O louvor foi a arma que Deus pôs nas mãos do povo para vencer aquela guerra. Ele não disse, juntem suas espadas, seus escudos. Não, cantem, louvem a Deus. O coral ia à frente do exército.
os cantores com seus instrumentos, com todos aqueles instrumentos, e os cantores iam à frente e atrás vinham os exércitos com a infantaria, com a cavalaria e com todo o material bélico. Mas na frente iam os cantores louvando a Deus. O povo não tinha de pelejar, tinha de louvar. Era Deus quem ia guerrear por eles. É Deus quem guerreia as nossas guerras quando nos prostramos para adorar e nos levantamos para louvar. Quando a gente se prostra em adoração a Deus e se levanta para adorá-lo, é Ele quem guerreia as nossas batalhas. É Ele quem olha o nosso louvor e a nossa adoração. Em vez de soldados, cantores. Em vez de um exército, um coral. Aqui fica muito claro para a gente, o louvor nos põe acima das circunstâncias adversas. Versículo 20 e 21. O louvor é um ato de fé. É uma confiança inabalável no Deus que age. O louvor não é apenas para a hora da alegria. Ele não é consequência da vitória, mas ele é a causa da vitória. A gente tem visto em algum documentário ou então em filmes de guerra que quando tem uma batalha e o exército vencedor retorna para a sua cidade, ele retorna com aqueles despojos e todos aqueles espólios de guerra, e eles então fazem uma reunião para celebrar, para louvar a vitória. Aqui, Deus nos fala que antes da vitória, marchando para a guerra, eles já iam cantando vitória. Eles já iam louvando a Deus. Não foi uma consequência da vitória. O louvor foi a causa da vitória. E depois, então, teve mais louvores por causa da vitória. Talvez, até aqui você tem se queixado. Até aqui você tem chorado, tem murmurado pelos seus problemas. Que pode ser todo tipo de problema, pode ser o que a gente mais tem enfrentado nesses dias, são os problemas de saúde. E por consequência também os problemas financeiros. As finanças também não estão batendo, mas a saúde está mais urgente. Pode ser problema de família, ou pode ser o problema na escola. Muitas pessoas, muitos pais estão com seus filhos fazendo teleaula em casa, e muitos estão passando por problemas. Eu digo para você, comece a louvar a Deus, comece a dar glória, não reclame, não murmure, louve a Deus pelas provações, louve a Deus pela sua família, louve a Deus pelo seu cônjuge, louve a Deus pelos seus filhos, e louve a Deus também pelo seu emprego, e louve a Deus também, se você o perdeu, louve a Deus para que Ele lhe dê outro emprego, mas vá louvando, mas continue louvando. A Bíblia nos ensina, em tudo, dai graças. É sempre adoração no coração daquele que louva a Deus. É sempre adoração. Vamos olhar um exemplo? Jó. Quando chega a notícia de que Jó perde todos os seus bens, inclusive os seus filhos, Jó louva a Deus. Ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Tudo é dele. O louvor muda as circunstâncias humanamente impossíveis. Versículo 22, o louvor aciona a mão do Deus Todo-Poderoso. No verso 22 ele fala que o louvor aciona a mão do Deus Onipotente. Foi Deus quem pôs emboscada contra o inimigo. Ele desbaratou todo aquele exército inimigo porque estavam louvando, porque obedeceram a sua palavra e não precisaram guerrear. Então o louvor traz vitória ao acampamento de Deus e traz confusão ao acampamento inimigo. Eles atacaram uns aos outros, confusos. Foi isso que Deus usou. Enquanto no lado de Judá e Jerusalém, eles estavam cantando e louvando e celebrando já a vitória, e os outros estavam se matando. A confusão estava ali, um olhava para o outro, já não era mais aliado nem amigo, já eram inimigos. Eles já estavam lutando contra si, a ponto de se matarem ali, e o povo, então, o exército de Deus simplesmente pegar os espólios. O louvor confunde o inimigo. O louvor produziu terror ao acampamento do inimigo e paz no arraial de Deus. E paz no acampamento de Deus. O louvor muda o cenário da vida. O louvor transformou o vale da ameaça em vale de bênção. Outra ilustração que eu posso citar de louvor é quando Paulo e Silas são presos na prisão, atados, mãos e pés, mas as bocas estavam livres e eles fazem o que eles louvam.
eles cantam a Deus, mesmo que já tivessem com as costas todas surradas de açoites. Eles louvam a Deus. Eles não olharam para aquela masmorra, para aquelas correntes nas mãos e nos pés. Eles olharam para o céu e louvaram a Deus. E tudo aquilo cai, tudo aquilo desmorona e eles estão livres. Todas aquelas cadeias se rompem pelo poder e pela palavra de Deus. O louvor é a causa da vitória e não apenas o resultado da vitória. Não espere brotar do céu o arco-íris para louvar a Deus. Louve-o na tempestade. Louve-o neste momento de dificuldade. Não espere chegar à bonança para louvar a Deus. Louve-o agora. Em meio à adversidade. Em meio à dificuldade. O louvor nos leva para mais perto de Deus. Ele nos deixa em sintonia com o céu. Nós estamos mais próximos de Deus quando nós louvamos. O nosso coração se enche de louvor a Deus e a nossa boca transborda em adoração a Deus. E Ele nos mostra que Deus está no trono. O louvor tira o temor do nosso coração e coloca os nossos olhos tão somente em Deus. No Deus que vai nos dar a vitória. Tão somente em Deus. Eu quero concluir dizendo para você que porque o povo louvou, Deus pôs emboscada contra os inimigos, porque o povo louvou. Deus transformou o vale da ameaça em vale de bênçãos, o lugar do perigo em lugar de celebração, e um lugar de choro em lugar de música, porque o povo louvou. Deus transformou a guerra em paz, porque o povo louvou. Deus transformou o medo em alegria, porque o povo louvou. O povo louvou a Deus durante a batalha, antes da batalha. E o povo louvou a Deus durante a batalha, enquanto o inimigo estava lutando contra si. E o povo louvou a Deus também depois da batalha. Então eles vão para o acampamento deles em louvor pela vitória. Eu digo para você, eu termino dizendo, retire a sua harpa dos salgueiros. Retire o seu instrumento de louvor a Deus. Ah, mas eu não tenho meu instrumento. A sua voz é o instrumento. Louve a Deus. Ah, mas eu sou desafinado. Deus não interessa com isso. Deus quer o seu louvor. Deus quer que você louve a Deus. Ah, mas eu estou passando por um problema grande. Olhe para a palavra de Deus e cante. O louvor vai à frente do soldado. O coral vai à frente do soldado. Os instrumentos vão à frente das armas. Olhe para a vida de Josafá, louve a Deus, ouça a palavra dele através da Bíblia e ore. E assim é a receita da vitória. Vamos orar. Amado Deus e bendito Pai, Deus Criador de todas as coisas, nós te louvamos, meu Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos fala. Nós te damos toda a honra e toda a glória, porque o Senhor, em meio às dificuldades, nunca nos abandonou. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus, tu estás do nosso lado. E eu pergunto para tudo e para todos, quem será contra nós? Quem tentará irromper as portas da tua igreja, meu Pai? Quem tentará alguma coisa contra a tua noiva? Absolutamente ninguém, porque o Senhor olha, porque o Senhor preserva, porque o Senhor faz valer a tua palavra, porque o Senhor é fiel à tua palavra. Muito obrigado por Jesus Cristo, teu Santo Filho. Eu te imploro que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos que estão nos vendo e ouvindo nesta noite e daquelas pessoas também que estão nos vendo. Ajuda-os em meio às batalhas, ajuda-os em meio às adversidades, meu Pai. Que eles possam mais ainda dobrar os joelhos para Ti, orarem para Ti, jejuarem para Ti, meu Pai, cantarem louvores para Ti e também ouvirem a Tua palavra, terem os corações abertos e as mentes abertas para ouvirem o que o Senhor quer lhes falar. Eu te peço, por Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.